Boa noite, a paz do Senhor, amadas, amém? E amados, né? Os pastores, o Rafael, o Pedro estão nos dando um apoio aqui. Louvado seja pela vida deles e louvado seja pela vida de vocês, amém? Ficar em pé, glórias ao nome do Senhor. Muito bom recebê-las aqui nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, amém? Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós sonhamos, se nós alinharmos a vontade do Senhor, isso vai acontecer. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 16. Amém? Você que está na sua casa, você também é bem-vindo a este momento de adoração, de celebração. Um culto, né, um encontro de mulheres aqui da comunidade Boas Novas, e eu tenho certeza que vai ser uma noite especial para você. 1 Crônicas 16, verso 7. Naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anuncie entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos os que buscam ao Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença em todo o tempo, amém? E este é um tempo especial de buscarmos ainda mais a presença do Senhor. Eu peço que vocês que estão aqui, você que está na sua casa, que você tenha um momento de gratidão, um tempo de oração, um tempo de falar com o Senhor, amém? Feche os seus olhos. Se você quer erguer suas mãos, fique à vontade. Se você quer se ajoelhar, faça isso. O importante é que você agora entre em contato ainda mais com o Espírito Santo de Deus, amém? Paizinho, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, aqui nesta noite, na minha vida, na vida das minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui, Senhor, que precisamos dar, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração em todo o tempo, e é em todo o tempo, Senhor, que nós queremos te buscar também. Pai, em nome de Jesus, famílias aqui representadas, eu peço, Senhor, a bênção do Senhor, a tua graça, a tua paz, a tua harmonia, a tua restauração sobre estes lares, ó Deus. Mulheres que estão aqui, que fizeram o maior esforço de estar na tua presença nesta noite. Fala ao coração da tua filha, Pai, sara as emoções, cura os sentimentos, para que elas possam, Senhor, exultar e proclamar, Senhor, a tua bondade em todo o tempo, Pai. Nós te agradecemos, a casa é sua, a nossa vida é totalmente do Senhor, nós dependemos, Senhor, da tua bondade, da tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Paizinho. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Deem graças ao Senhor. Deem graças ao nosso Deus. Amém? Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Vamos adorá-lo. Amém? Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Aleluia.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra o teu vento. Toca o seu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, Aleluia. nós queremos te ouvir. Então declare: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa
ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, então diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor,
Vamos provar. Queremos mais do Senhor. Aleluia. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém? Deus seja louvado. Antes de você sentar, olha para a pessoa que está aí um pouquinho longe de você e faz assim, ó. Que bom que você veio. É um privilégio, é uma honra recebê-la aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Pode assentar, amadas. Muito bom estarmos na casa do Senhor. Nós teremos hoje a oportunidade aqui de ouvir um recado do Senhor para os nossos corações, amém? Você crê assim? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos andar com Deus, amém? Esse momento muito especial, nós temos aqui algumas pessoas novas, mesmo com máscara, eu estou vendo aqui, vocês são bem-vindas em nome de Jesus. Alguém convidou você, mas antes o Espírito Santo trabalhou na sua vida, amém? E você está aqui nesta noite, e para nós da comunidade Boas Novas, é uma alegria tê-las aqui neste momento, amém? Eu quero apresentar aqui a nossa ministrante desta noite, a irmã Débora, e a mãezinha dela, a minha super nani, a irmã Antônia. Amém? Vamos recebê-la com aplausos, amém, amados? Deus tem algo novo para nós. E eu creio que quando o Senhor tocou no meu coração, Débora, para te chamar, o Senhor já estava movendo o seu coração.
E assim como vocês, eu também, como pastora, como líder, como discipuladora de vocês, eu também preciso ser abençoada. E eu creio que a vida da Débora nessa noite vai ser rios, sabe, águas vivas, fluindo da vida dela em direção dos nossos corações. Amém? E eu quero que você pegue tudo, se precisar anotar, preste atenção, porque, às vezes, nós nos dispersamos com alguns movimentos, e isso nos distrai, tira, sabe, assim, o nosso foco. E eu sei que, nesta noite, aquilo que o Senhor já preparou no coração da filha dele, da serva dele, Ele vai derramar sobre as nossas vidas. Eu creio assim. Nós oramos, nós buscamos pelo Senhor, mas nós também recebemos o melhor de Deus. Amém? Débora, pode vir aqui. Deus abençoe a vida da Débora. Nós vamos estar orando por ela. O pastor Marcelo vai pegar um outro microfone para ela. Amém? Do jeito que você está, gostaria que você erguesse assim, levantasse as suas mãos, amém? Ela já é abençoada, ela já é uma serva, uma mulher de Deus, mas nós queremos mais, queremos sugar tudo que o Senhor colocou no seu coração para as nossas vidas, amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida da tua filha, obrigado pela vida da Débora. Pai, quantas coisas o Senhor fez na vida dela, quanta bondade, quanta misericórdia. E nessa noite, Senhor, em que nós recebemos ela aqui na nossa casa, na nossa igreja, nós queremos, Senhor, que a tua bênção, que a tua paz, que a sabedoria do Senhor flua na vida dela, que ela possa passar tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, usa ela com graça, com autoridade, que o poder do teu Espírito Santo, Senhor, flua neste lugar, que mulheres aqui sejam, Pai, curadas, saradas, ministradas, e que elas se sintam amadas ainda mais pelo Senhor. Eu oro pela vida da Débora, pela sua casa, pelo seu filho, seu esposo, toda aquela família, Senhor, que o Senhor preparou para Débora cuidar. Pai, que a bênção, a paz, a prosperidade esteja sobre a casa dela também. Nós oramos e nós recebemos o melhor do Senhor para nós. Amém? Aplauda ao Senhor, então. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só me ajeitar aqui. E aí a gente já vai dar início no que o Senhor ministrou ao meu coração. E o que Ele tem ministrado esses dias. E eu entendo assim que o que Ele já falou comigo, né? Então é meu dever repartir com vocês. Então, eu vou me apresentar primeiro. Então, meu nome é Débora, né? A Rose já falou, a pastora Rose. E eu faço parte do ministério da Igreja Batista da Glória, lá no Jardim Bandeirantes. Nós estamos debaixo, eu e meu esposo, estamos debaixo da autoridade espiritual do pastor, que agora é apóstolo, Enoque, e da pastora Helena, que é sua esposa. Nós somos discípulos deles. E eles nos liberaram hoje para estar, né, estar aqui ministrando essa palavra a vocês. E eu creio que vocês vão ser muito impactadas, porque eu tinha já lido tantas vezes esse texto, né? E aí, de repente, eu comecei a fazer um propósito com o Senhor de 21 dias, e no meu primeiro dia eu me deparei de novo com esse texto de Romanos 12, que nós vamos ler daqui a pouco. E o Senhor falou de uma forma poderosa ao meu coração. Então, amadas, eu louvo a Deus por estar aqui, por essa oportunidade. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu faço o que Ele coloca no meu coração. E eu sempre falo para Ele, Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor use a minha vida e que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer que eu fale, mas que antes o Senhor ministre no meu coração, porque é para mim também, né? Então, a gente tem que repartir, receber e repartir. E, como a Rose falou, eu sou casada há 23 anos
com um homem lindão, maravilhoso, que Deus me deu. Ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro amor, então a gente está junto, na verdade, há 28 anos, porque nós namoramos 5 anos, e há 23 anos eu sou casada. E eu tenho um filhinho de 3 anos, esse filhinho, ele é o Elias, eu sou uma mãe de coração. Então, o Senhor trouxe o Elias até nós, depois de tantos anos de espera. E o Elias é um presente de Deus. Eu sempre olho para ele e falo assim, filho, é uma honra eu ser a sua mãe, porque eu vejo nele o amor de Deus, sabe? Através da vida dele sobre a minha vida e a vida do meu esposo. E muitas pessoas falam assim, o Elias veio para abençoar vocês. Eu falo, glória a Deus, mas é uma troca. Então, ele veio para nos abençoar grandemente e veio também para nós o abençoar, cuidar dessa vida preciosa que o Senhor tem nos dado. E eu também quero honrar a minha mãe, que está ali, né, que é uma senhora, uma serva do Senhor. E, mãe, eu amo a sua vida, e se não fosse, talvez, as suas orações, né, o Senhor não estaria aqui, o Senhor não teria feito tantas coisas na minha vida, porque eu sei que a senhora é uma mulher de oração. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do meu pai, que não está aqui, mas eu sou muito grata, né, porque nós somos reflexo dos nossos pais. Então, a gente aprende muita coisa boa, né? O que, às vezes, ninguém é perfeito, é claro, né? Às vezes, a gente ensina uma coisa que a gente não consegue assimilar, mas, assim, as coisas boas a gente pega, que são muitas coisas boas, né? Assim como eu sempre falo, Deus, o Senhor me ensina a criar o Elias e a educá-lo, porque eu não sei. Eu acho que nenhuma mãe sabe quando chega o seu filho e fala, como é que eu vou cuidar de uma criança? Porque é tudo muita novidade. Mas amém, irmãs. Então, como eu falei, nós estamos lá na Igreja Batista da Glória, lá nós somos supervisores de células, e a gente tem aprendido a servir o Senhor com excelência em tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, cuidando de algumas vidas, cuidando de células agora, né? Faz mais ou menos 1 ano que nós assumimos a supervisão, então é uma experiência nova, é diferente, mas é algo assim que a gente vê que o Senhor vai conduzindo e vai nos levando a fazer a vontade dEle. Amém? Então, vamos lá. Bom, vocês já podem ir abrindo a Bíblia de vocês. O texto é em Romanos 12, do capítulo 1 ao... capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Até a Rose falou, a hora que eu voltei do banheiro, né? Estava ali no banheiro rapidinho, né? Que a gente pudesse experimentar a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Eu falei, olha, é o que eu vou falar. Né? Então, assim, é Deus testificando aquilo que Ele tem para os nossos corações, mais uma vez. Amém? Então, tá. A gente sabe, né, que agora é o primeiro culto de mulheres? É o segundo? Então tá. Porque, assim, né, a gente está vivendo um ano bem diferente, né? Bem atípico daquilo que a gente estava acostumado a viver. Mas eu vejo assim como uma estratégia do Senhor, para que a igreja despertasse. Eu acho que a gente vinha assim numa correria muito grande, num ativismo muito grande, muitas coisas para serem feitas, mas assim estava faltando. Eu pelo menos sentia isso, faltava um pouco mais assim daquela presença do Senhor, sabe? O tempo exclusivo mesmo para eu e Ele. Então eu vejo assim que o Senhor deu um jeito de parar o mundo, para que as pessoas despertassem, né? Para que as pessoas pudessem enxergar as coisas que eram simples como as mais importantes, né? Porque nunca se passou tanto tempo em casa, nunca se passou tanto tempo com a família, porque a gente não pode se reunir, né, entre um maior número de pessoas, mas Deus dá o jeito dele. Fala, eu vou parar vocês, né, para vocês me ouvirem, aquilo que eu quero que a igreja desperte, aquilo que eu quero que vocês entendam, que eu quero passar para vocês. Amém? Então, vamos lá para o texto, Romanos 12, como eu falei, né? Então, eu orando ao Senhor, eu pedi uma palavra, né? Como eu havia comentado, eu pedi uma palavra para o Senhor, e o Senhor me deu
esse texto de Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu já tinha lido esse texto, igual eu falei, no início do meu propósito. E passou, né? Cada dia a gente tem uma palavra diferente, mas quando eu li esse texto no primeiro dia, ele saltou aos meus olhos e o Espírito Santo falou assim, ministra sobre Romanos 12. Eu falei, amém. Então, o que o Senhor quer que eu ministre? O que o Senhor quer que eu fale? Né? Mas antes o Senhor vai ter que ministrar o meu coração. E essa palavra, ela foi muito poderosa. Sabe quando você lê um versículo e aquilo salta aos seus olhos? Você fala, mas eu já li tantas vezes isso. Mas quando acontece isso é porque Deus tem algo a mais para falar com a gente. Que Ele quer continuar falando, porque a palavra dele é viva, não é verdade? Então, Romanos 12, versículo 1 e 2 fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui no versículo 1, Paulo fala que nós temos que ter um culto racional. E o que é culto racional? É um culto consciente. Esse culto é o que agrada a Deus, a qual a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente tem ciência de que a gente está fazendo da melhor forma para o Senhor, não de qualquer jeito, né? E a nossa vida, eu entendo assim, que quando a gente aceita o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, a gente começa a viver um caminho diferente, certo? Então, quando a gente aceitou o Senhor Jesus, e a gente sabe que Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e é Ele que nos leva até o Pai. É Ele que abre as portas para que a gente tenha um relacionamento com Deus. É só através de Jesus Cristo. E aí começa a nossa caminhada com Deus, né? Só que qual que é o propósito da nossa vida? Por que a gente nasceu? A palavra fala que nós nascemos para a honra e glória do Senhor, exclusivamente para o adorá-lo. Então, se a gente nasceu só para adorá-lo, né, a gente se perde no meio do caminho com tantas coisas que para o Senhor não tem valor nenhum. E é isso que Paulo está falando, que todo dia a gente tem uma oportunidade na nossa vida. Amanheceu e Deus te dá uma oportunidade de você viver mais um dia na presença dEle. E Ele quer que nós façamos isso da melhor forma. O nosso culto não é só vir até a igreja ao domingo, né, ou durante a semana, e prestar culto ao Senhor, e louvar e adorar. Não, o nosso culto tem que ser diário. O nosso culto tem que ser toda hora, todo o tempo. E Paulo está falando isso. Então, todo dia, a gente tem que prestar um culto ao Senhor, um culto racional. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. É o nosso corpo. Ou seja, a nossa mente, o nosso coração, né, a nossa boca, os nossos pés, as nossas mãos, as nossas atitudes, tudo aquilo que possa agradar o Senhor ou desagradá-lo. Mas aí, todo dia, a gente tem uma oportunidade, é uma escolha nossa, de a gente viver de uma forma boa ou ter um péssimo dia. A escolha é nossa. Então, quando você despertar, né, você que vai escolher se aquele dia vai ser bom ou ruim. Mas você vai falar assim, nossa, Débora, mas tem dia que tá difícil, hein? Tem dia que a gente acorda e dá tudo errado. Mas dá tudo errado. Não tem nada bom. Mas aí você vai se entristecer? Não, aí você vai louvar ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Todo tempo a gente tem que louvar e agradar ao coração de Deus. Então, é um dia mau? É um dia mau. Então, eu escolho se eu quero murmurar, se eu quero ficar irritada, se eu quero brigar com os meus filhos, se eu quero brigar com meu esposo. Porque, na verdade, quem comanda a casa, né, o espírito do nosso lar, é a esposa. Então, se a esposa acorda de mau humor, toda a casa vai estar de mau humor. Até o cachorro vai ficar com medo de você. Mas se você acorda bem,
né, com um espírito, né, na presença do Senhor, você já levanta de manhã, você faz o seu devocional, você já se prostra diante do Senhor e fala, não, hoje eu escolho ter um dia bom, independente do que aconteça. Então, se aconteceu algo ruim, você vai buscar no Senhor algo diferente para aquela situação. Se aconteceu algo bom, você vai glorificar o nome do Senhor, independente de como esteja o seu dia. E é isso que Paulo está falando. Então, a gente pode escolher, né? E é dessa forma que a gente vai prestar um culto racional. É no dia mau. Porque o dia bom é bom, né? Você acorda, você toma o seu café, você vai fazer suas coisas, né, as suas atividades, você tem um tempo para o Senhor, você às vezes vai visitar a sua família, você vai trabalhar, aquela que trabalha fora. Enfim, a gente tem tantas atividades, né? Não só em casa, mas fora. Mas o dia mau é que faz a diferença. É nesse dia que você vai mostrar para Deus que você é uma serva dele, que você escolheu viver para agradar e glorificar o nome dele. É fácil? Não é, não. Por isso que a gente precisa buscar a presença do Senhor. Por isso que a gente precisa ser cheia do Espírito Santo todos os dias. Esvaziou um pouquinho? Vai se abastecer. Esvaziou um pouquinho? Vai se abastecer. Por quê? Porque daí a gente faz a diferença. E aí a gente começa a ser transformada. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer mulheres transformadas, mulheres guerreiras, que quando tem uma situação difícil, ela fala, peraí, Satanás, você sai aqui da minha casa, porque eu vou me levantar em oração para vencer isso. E o Senhor vai agir em seu favor. Mas se você já começar a murmurar, se você começar a reclamar, né, se o seu esposo falar algo que você não gostou, você já falar 2 palavras já atravessada, a resposta branda desvia o furor. Né? Mas se você fizer ao contrário, aquilo vira uma confusão, né, e vira uma opressão. Tem uma opressão tão grande dentro da sua casa que você não sabe como se desvencilhar daquilo. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina que a gente tem que escolher sempre a boa parte, né? O que é bom para nós. E assim a gente vai aprendendo a ter o nosso culto racional. Quer ver? Vamos lá mais um pouquinho. Então, no versículo 1, Paulo fala que a gente tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Aí você vai olhar para o seu corpo e vai falar assim, bom, eu tenho uma mente, eu tenho olhos, ouvidos, eu tenho uma boca, eu tenho um coração, eu tenho mãos, eu tenho pés e eu tenho o meu físico, o meu corpo. Tudo isso a gente pode cultuar ao Senhor de uma forma que o agrade, né, que leve um aroma e um incenso suave até o trono de Deus. Por exemplo, a nossa mente, a gente tem que levar a nossa mente cativa a Cristo. A gente tem que ter pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos bons. Quando você não tem isso, o diabo ele lança uma seta na sua mente. E aí você dá crédito a ele, né? Então, às vezes ele fala assim, olha, é mesmo, olha, seu marido está brigando com você, você é isso, você é aquilo, você é boba mesmo, você é burra, você é tudo isso que ele está falando. Pronto. Se você não estiver firmado no Senhor, não estiver com o seu pensamento em Cristo, eu estou falando isso para naqueles casamentos que o esposo não é convertido, tá? Então, muitas vezes pode acontecer. Às vezes acontece tantas coisas dentro dos lares que a gente nem imagina, né? Tanta humilhação, tantas coisas assim para ferir o coração da mulher. E Satanás sabe que nós somos sensíveis, que basta uma palavra para desmontar o seu dia. Mas quando a gente está afirmada no Senhor e vem aquela seta do inimigo na nossa mente, você fala, não, eu não aceito isso porque isso é mentira. Satanás é mentiroso e ele não vai te desconstruir com uma palavra. Então você rejeita aquilo. Você fala, está repreendido em nome de Jesus. Aí temos os nossos olhos e ouvidos, né? Então você tem que procurar ouvir o que é bom, fugir da fofoca, fugir da maledicência. Né? Então, às vezes, tem aquela irmãzinha, ou até a sua amiga, fala, olha, você ficou sabendo da fulana? Então, mas eu vou te contar só para você orar, irmã, porque eu estou muito preocupada. Ah, bastou, é fofoca. Né? Então, fuja disso, fala, irmã, né, eu aprendi uma vez isso com um pastor da igreja presbiteriana, que ele falou assim,
Quando chegavam para ele para contar algo que ele sabia que era desagradável sobre outra pessoa, ele falava assim, vai edificar a vida da pessoa? E vai me edificar? Aí a pessoa já pensava 2 vezes em contar para ele, falou assim, então eu não quero saber. Então guarda no seu coração, ora por ela, eu vou estar orando também, independente do que seja. Porque o que passar disso vira fofoca, e isso não agrada o coração de Deus. Então fuja disso. Cuidado com a nossa boca. A nossa boca, ela tem que ter palavras abençoadoras. Lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 9, 10 e 11, fala assim, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então a nossa boca tem que ser abençoadora. Se o que você tem a dizer não vai abençoar, não vai trazer coisas boas para a vida do seu esposo, do seu filho, né? Ou da sua irmã, então se cale, né? Melhor a gente calar, refrear a nossa língua, para que a gente não peque e não perca a bênção. O nosso coração, ele tem que ser quebrantado, ele tem que estar cheio da presença do Senhor. Como que eu faço isso? Eu vou buscar a Deus, né, no meu tempo a sós com Deus, fazendo o meu devocional pela manhã, tendo um tempo de qualidade com o Senhor. É lá que você vai aprender. É lendo a palavra que Deus vai falar com você. E é lá que você vai ouvir a voz do Senhor. É lá que você vai se derramar. E o Senhor vai cuidar das suas dificuldades e das suas lutas. É assim. Não tem como a gente fugir disso. Então, em Provérbios 4, 23, fala assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. As nossas mãos, apresentar a Deus as nossas mãos limpas. Não participe de nada que é ilícito, de nada que possa te defraudar, que nada que possa prejudicar o seu irmão, prejudicar alguém da sua família. Apresente-se ao Senhor de mãos limpas. Como que a gente vai se apresentar diante do Cordeiro quando Ele vier buscar a sua igreja, naquele grande dia que nós somos julgados? Se a gente não tiver com vestes limpas e mãos limpas. Nós vamos ser cobradas por isso. Cada palavra, cada atitude, cada pensamento. Irmãs, é fácil? Não. Muitas vezes a gente vai errar, muitas vezes a gente vai fazer tudo ao contrário do que está aqui. Eu faço. Mas glória a Deus que eu tenho o Espírito Santo e eu sei que vocês têm. E aí vem o sininho do Espírito Santo e fala, para, você está fazendo tudo errado. Aí você tem que voltar lá para trás, consertar, pedir perdão para o Senhor e se renovar na presença dEle. E aí você vai aprendendo dia após dia, o que é bom, o que agrada a Deus. Nós temos também que nos apresentar os nossos pés. Os nossos pés têm que ir para lugares santos. Lugares que a gente sabe que existem a presença de Deus, que o Senhor está lá. Tem lugares que cristão não deve ir. Então, fique atento a isso. Mas às vezes, tem gente que fala assim, mas eu vou, porque se eu não for, eu estou tentando ganhar a pessoa para Jesus e eu preciso ir naquele lugar. Por exemplo, eu preciso ir naquele barzinho, porque Imagina que é isso, de jeito nenhum. Eu já ouvi gente falar isso. Já ouvi falar assim, olha, eu vou lá onde tem aquela balada, aquela pessoa lá onde é aquele centro de prostituição, porque lá eu preciso falar da palavra de Deus. Não, irmã, eu acho que você tem que orar. Eu tenho esse pensamento. Você vai orar pela pessoa, para Deus preparar uma situação para que ela entenda a palavra, para que ela entenda o propósito de Deus para a vida dela. Mas você não tem que ir lá, a gente tem que fugir da aparência do mal. Já pensou se você vai lá e alguém te vê, vai falar, chega, pastora Rose, eu vi a fulana não sei aonde, lá naquela boate. Você já pensou? Eu falei, então o que você estava fazendo lá também? Não é? Então, a gente tem que vigiar.
Cuidado aonde a gente vai, cuidado com as nossas mãos, cuidado com o coração, com a mente, com a boca. Está vendo? Quanta coisa, né? E o nosso físico, zelar pelas nossas vestes. Hoje em dia a sensualidade está tão aflorada, né? A gente vê meninas tão pequenas usando roupas sensuais, já como se fossem adultas. É Satanás roubando a infância, roubando a inocência. Então tem que vigiar. Vocês que são mães, têm avós, às vezes têm tias, né, ou até irmãs, vigia. Se você está aqui tendo a oportunidade de ouvir uma palavra, de saber a verdade, você pode ser usada pelo Senhor para transformar essas vidas e essas situações. Então, a gente tem que estar sempre vigiando, constantemente. E é assim que a gente vai prestar o nosso culto. É isso que Paulo está falando lá em Romanos. Que o nosso corpo, ele é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se santifique nessas coisas. Busque no Senhor. Se você não consegue, se você não sabe, se tem algo que prenda o seu coração em práticas que às vezes você sabe que o Senhor não aprova, peça ajuda para a sua discipuladora, abra o seu coração, converse com suas pastoras, elas estão aqui para isso, mas também vá aos pés do Senhor, fala, Senhor, eu não consigo me libertar disso, e eu creio que Deus vai te honrar. O Senhor, Ele honra, porque se você tem um coração quebrantado diante do Senhor, Ele vai te ajudar a se libertar daquele pecado, daquele vício, ou de determinada situação que você está vivendo e que você não vê saída. É só o Espírito Santo de Deus. Mas quando você toma essa atitude, essa posição, Deus te honra. E aí você está prestando um culto santo e agradável a Deus. Não é de qualquer jeito. Não é simplesmente fazer o que quer durante a semana e chegar aqui no domingo e vir para o culto. Ai, Senhor, eu te adoro. Essa oração não vai subir, essa adoração não vai subir. Se você não tiver consertada, né, certa na presença do Senhor, essa oração, essa adoração não sobe. Deus, Ele não pode olhar para o pecado. A palavra de Deus fala que o Senhor vira o rosto porque Ele não pode confrontar o pecado, porque Ele é santo. Então, se Ele é santo, nós temos que buscar a santidade, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ser santo como Ele é. E sem santidade ninguém virá a Deus. Gente, é difícil, é uma luta, mas é a nossa caminhada com Cristo. Nós não escolhemos viver assim? Nós não estamos nessa estrada buscando o Senhor? Então, é assim que a gente tem que ser. É assim que a gente tem que buscar. Amém? Por que isso? Né? Para que a gente consiga, igual fala no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a mente é tudo. A mente, o nosso cérebro, que comanda o nosso corpo. Tudo é através dele. Então, a gente precisa experimentar aquilo que é bom. Né? E Deus quer que nós tenhamos uma vida boa. Deus quer que nós tenhamos uma vida próspera. Ele quer que nós sejamos mulheres felizes, bem resolvidas, com uma família unida, uma família abençoada. Esse é o propósito dele para as nossas vidas. Mas como é uma promessa, toda promessa tem um porém. Né? Você só vai conseguir isso se você agir dessa forma. Deus, Ele é muito inteligente, né? E Ele é muito dinâmico. Então, Ele quer que nós tenhamos uma vida assim. Aí, amadas, vocês vão falar assim para mim, tá, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu estou aqui nessa caminhada. Mas como que eu faço, Débora, para poder conseguir alcançar essas coisas? É com a ajuda do Espírito Santo. Jesus falou que a gente tinha que entrar pela porta estreita. Né? E esse caminho estreito ele é difícil. Não é fácil. A nossa vida é cheia de obstáculos, é cheia de lutas, mas a gente não pode desistir. Nunca. A gente pode, às vezes, cansar um pouquinho, mas desistir jamais. Né? Porque nós somos humanas. A nossa alma, às vezes, cansa. Né? O ano passado, a gente estava no muito ativismo, eu, pelo menos, senti muito isso. E muito cansada mesmo, e eu falava para Deus, Deus, mas
Parece que eu estou trabalhando, e eu não estou vendo frutos. Mas era algo assim muito pesado, sabe? E quando eu começo a ficar meio assim, meio pensativa, eu falo, Deus vai fazer algo. Porque sempre foi assim comigo. Parece que eu termino um ciclo e começo outro. E aí eu falei, não, Deus vai fazer algo, porque eu estou muito incomodada com essa situação. Buscava, mas parece que não fluía. Fazia isso, parece que não... Sabe, uma opressão, uma coisa amarrada, era muito estranho. E aí veio a pandemia. E aí eu falei, então é o Senhor que quer um tempo novo para a igreja. Eu vejo isso como um tempo novo que o Senhor preparou. Né? Nós temos mais tempo, então fala assim, antes eu não tenho tempo de orar, agora você tem. Né? Pelo menos tinha, agora está voltando as coisas mais ou menos ao normal. Mas então você tinha. Então, não vamos poder colocar isso diante do Senhor. Eu não tive tempo de orar, Senhor. Não, você teve. Você teve tempo de estar com a sua família, você teve tempo de colocar muitas coisas em ordem. E eu vejo assim que é um despertar do Senhor para a igreja mesmo. E a gente precisa estar atenta, né, no que o Senhor quer falar, no que o Senhor quer fazer no nosso meio. Porque é aqui, é na minha igreja, a gente, às vezes, eu escuto ministrações de outros pastores, né, pelo Brasil, e é a mesma coisa, é a mesma palavra. É tempo de a gente despertar, é tempo de a gente buscar o Senhor. Jesus está voltando, se prepara, se conserta, se transforma. A gente precisa ser mulher transformada. E quando a gente aceita, né, o Senhor Jesus, e a gente acha que a gente tá muito difícil e a gente quer desistir, né, o Senhor ele fala assim para nós, que aqueles que o meu justo, isso em Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É pesado, né? Então a gente não pode desistir. Não pode desistir jamais. Se a gente desistir, a gente não alcança a coroa. Aí você lutou tanto, chega lá quase na hora de receber a bênção, você desiste, porque você está cansada? Pede força para o Senhor, mulher. Pede, vai buscar no Senhor. Deus tem o melhor para nós. E uma coisa, Jesus ama as mulheres. Todo tempo, na palavra de Deus, você vê como Jesus era carinhoso com as mulheres. As mulheres naquela época, elas eram muito discriminadas. Elas não eram ninguém, elas não tinham papel nenhum na sociedade. Se uma mulher ficasse viúva e não tivesse filhos, coitada. Era totalmente desprezada, nem a sua família queria de volta. Então, Jesus, ele amava as mulheres. Por quê? Porque nós somos sensíveis, nós temos um coração mais quebrantado, e aí o Espírito Santo vem, invade as nossas vidas, nos transforma, e a gente tem uma arma poderosa nas mãos, que é o Espírito Santo de Deus. Né? E isso é a nosso favor, porque a mulher ela está mais sensível, a mulher ela busca. Vocês estão aqui, às vezes deixaram os seus esposos, os seus filhos para vir aqui ouvir uma palavra, uma ótima escolha. Agora, fala para os homens. Dá trabalho, né? Eu sei, porque na nossa também dá, e o pastor fala. Tem culto de mulheres? A gente vai ter um culto agora dia 24. E vão ser 3 cultos. Começou no domingo, faz umas 2 semanas. Na segunda-feira de manhã não tinha mais vaga, porque tem que fazer inscrição pela internet, por causa da aglomeração. Dos homens, vai ser na sexta. Ainda tem vaga. Então, eles são mais devagares, né? Mas é por quê? Porque é do homem, o homem é mais racional, né? Mas aí entra o nosso papel como mulher, né? De estar encorajando, de estar falando, vai, né? Eu já fiz do meu marido. Aí ele nem falou, eu falei, eu já fiz sua inscrição, tá? Eu sempre faço isso. Tá bom. Ele sabe o que eu faço, ele nem pergunta. Eu falei, eu já fiz, tá lá, belezinha, pode ir lá fazer. Mas assim, e aí ele fala com os homens do setor, mas dá trabalho. Eita, marada, viu? Mas é assim mesmo. Mas é por isso que o Senhor ele cuida de a gente, porque a mulher ela é forte. Né? Tem uma pastora de Jaguapitã que ela fala que nós somos fortes porque nós somos feitas de osso. Então, mulher veio da costela do homem, né? Então, mulher é forte, de osso da costela, que é difícil de quebrar.
Então, eu falei, essa sacada é legal, né? Isso é muito bom. Por isso que a gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Fala para um homem fazer um monte de coisa. Você cuida do filho, você faz isso, faz aquilo. Ele não sabe, ele esquece, ele se perde. Porque o homem, ele é programado para ser diferente. Então, o Senhor nos programou para a gente fazer dessa forma. É engraçado, mas é verdade, né? Se eu pedir para o meu esposo, você faz isso, que nem eu deixei a comida, falou, você dá comida para o Elias, tal horário, faz isso, faz aquilo. Beleza. Aí ele falou assim, acho que eu vou pedir um lanche. Eu falei, tá bom, faz o que você quiser. Ele come lanche? Eu falei, ele come, mas ele tem que jantar. Mas eu sei que ele vai comer lanche. Mas é assim mesmo. Então, assim, eles são mais práticos, é que a gente é mais dedicada, né? Então, o Senhor conhecendo o nosso coração, glória a Deus por isso, Ele nos fez assim, e é assim que a gente vai conseguindo organizar a nossa casa e buscar a presença do Senhor. Amém? Então, não vamos desistir, hein? Então, amadas, vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer primeiro para a gente ter o culto racional? Cuidar das nossas atitudes. Tudo que eu falei são as nossas atitudes. As nossas reações, né? Então, tem que ser muito zelosa. Qual que é a sua reação? E mulher é uma bênção, né? Porque mulher, quando vê, fala demais, né? E eu falo bastante. Às vezes eu falo, ai, meu Deus, né? Eu tenho que falar menos. E meu marido fala, lá vai você falar de novo. E ele é quietinho. Aí ele não fala nada, eu fico mais brava ainda. Mas eu sei que tem muita coisa que a gente não pode falar, mas a gente fala, né? A gente não consegue, é da natureza da gente. Mas aí o Espírito Santo tem que ir controlando, tem que ir moldando, tem que ir cuidando do coração da gente. Então, primeiro ponto, a gente ter um culto racional. E segundo ponto, ter uma vida secreta com Deus. Tempo de oração. Isso é primordial na vida de uma mulher cristã. Se você não tem tempo de oração, você não tem nada, você não consegue vencer as guerras, você vai ficar sempre para trás. E aí você vai estar sempre caindo nas ciladas de Satanás. Não tem como fugir. Então, tempo de oração é ter um relacionamento com Deus. Começa com 5 minutos. Não consigo orar 1 hora. Começa com 5, começa com 10. Vai de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, você já está lá meia hora orando, lendo a palavra, coloca um louvor, né? Então, eu tenho feito assim, eu coloco um louvor, e aí eu vou adorando, assim, bem baixinho, às vezes me ajoelho, e aquele louvor vai ministrando ao seu coração. Daqui a pouco você está orando, aí daqui a pouco você vai ler a palavra, o Senhor te entrega uma palavra, e aquilo enche o teu coração. E aí você está pronta para enfrentar o dia. Certo? Então, assim, tempo de oração, ele é primordial. Seja intercessora do seu lar. Essa é uma arma poderosa contra Satanás. Então, ele vem com seus dados inflamados contra a nossa família. Ore, lute. Marche dentro da sua casa. A pastora Helena, ela marcha dentro da casa dela. E, às vezes, ela convoca a gente para ir lá no tabernáculo. Aí a gente vai ser gostoso, passa tão rápido. Mas marcha e vai orando. 1 hora. Quando você vê, passou o tempo, você orou por tantas coisas. E vai declarando mesmo, tenha vergonha não. A sua vizinha pode achar que você é doida. Ou você vai ganhar ela, né? A minha vizinha, ela fecha a janela. Eu falei, mas um dia, ela vai estar aqui na minha célula. Né? Hoje eu estava ouvindo louvor, quando ela fechou a janela, eu falei, e não estava alto. Eu falei, Satanás, você sai daqui que agora que eu vou colocar. Mais alto ainda. Tô brincando. Aí o Maurício chegou, eu falei para ele, eu falei, amor, mas Deus vai vencer. Porque como as células ainda não começaram, né? Então eu estou querendo convidá-la para a célula. Mas aos pouquinhos o Senhor vai alcançando o coração. Mas é isso mesmo, a gente tem que mostrar para todo mundo que nós somos mulheres cristãs, que nós estamos adorando ao Senhor. E eu coloco mesmo alto. Aí, amadas, você tem que ser a coluna da sua casa. Construa um altar dentro da sua casa. Um altar de oração mesmo. Vai lá um caderninho. Né? Tem o seu lugar de oração, lá é o seu altar, você vai colocar a tua família, lá você vai chorar, você vai clamar, você vai adorar. Eu tenho certeza que você vai alcançar muitas vitórias, depois vocês me contam. E eu quero ouvir testemunho de vocês.
Tenho certeza disso, porque o nosso Deus não é um Deus mentiroso. Quem é mentiroso é Satanás, quando lança coisas na nossa cabeça, e aí a gente deixa cair no nosso coração, e a gente acaba se levando pelas ciladas e pelas palavras que ele lança sobre as nossas vidas. Tenho certeza disso. O nosso cônjuge e filhos e os nossos pais, eles têm que ser prioridades na nossa oração. Você não pode deixar de orar por eles nenhum dia, mas nenhum dia mesmo. Às vezes você vai começar a orar, você vai se levantar em oração e a coisa vai ficar feia. Vai ficar pior ainda, mas é para você desistir. Não, mas falando agora que eu vou orar mesmo. E daqui a pouco você vai começar a ver a vitória. Em nome de Jesus. Porque nós somos mulheres guerreiras. Nós somos mulheres que oram, que buscam o Senhor. É assim que o Senhor quer. É assim que é a igreja do Senhor e as mulheres no final dos tempos. É para isso que o Senhor nos chamou. Não é para você ficar tranquila, não. É para trabalhar. Trabalhar a oração, vir na igreja, pergunta para as pastoras, pastor, o que eu posso fazer? Pastora, vamos fazer uma vigília? Pastora, vamos fazer isso? Vai dando ideias, tenho certeza que elas vão gostar. Porque é muito trabalhoso. E, às vezes, nós, como os líderes, a gente carrega muita coisa nas costas. E as pessoas, você vê que as pessoas só querem receber. Você fala, por favor, vem me ajudar. Porque muita gente está precisando. E eu sei que cada uma de vocês são capazes para estar trabalhando, para estar servindo ao Senhor. Porque vocês são mulheres guerreiras, mulheres cheias do Espírito Santo. Amém? Aí, amadas, é o que eu falei, às vezes a coisa vai ficar muito feia, né? Você não vai conseguir ver resultado na sua oração, mas você insista. Às vezes você vai conversar com o seu marido e não vai resolver. Às vezes você vai falar e não vai aceitar, e só vai ter confusão, mas aí você vai lá para o seu joelho, você busca o Senhor. O que você não conseguir resolver, o seu joelho vai resolver, porque você vai conquistar na oração o cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então faça isso sempre, mesmo nos dias difíceis. Eu tenho certeza que vocês vão obter vitórias. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele quer isso de nós. E quando você ora, quem convence é o Espírito Santo. Nada de brigar, hein? É o Espírito Santo. Não é nem por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. É assim que o Senhor quer. Amém? E o terceiro ponto, para a gente poder alcançar uma vida, conseguir alcançar uma vida de vitória, né? E experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu beber uma aguinha. Se perdoe. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Eu falei, Deus, mas eu vou falar de perdão? Porque há uma coisa assim tão particular, né? E às vezes, para o ser humano é muito difícil. Mas aí o Senhor ministrou assim que a gente precisa ser mulher curada para experimentar o que o Senhor tem para nós. Então, se perdoe, porque muitas vezes a gente carrega culpa e você não recebe aquilo que você busca em oração porque você mesmo não se perdoa, porque você fica se martirizando. E também, perdoe, perdoe, perdoe quantas vezes for necessário. Ai, mas eu fui a ofendida. Você não sabe, Débora, o que o meu marido faz para mim. Você não sabe o que o meu filho faz, ou que minha nora faz, ou a minha sogra, ou a minha irmã. Não interessa. Mesmo você sendo ofendida, dê o primeiro passo. Perdoe. Quando você menos esperar, Deus vai agir em seu favor. Perdoe e ore. Continuamente. É a oração. Prestar um culto racional ao Senhor com as nossas atitudes, orar e perdoar. A nossa libertação, a nossa cura, a nossa vitória, ela começa no perdão. Porque se você não perdoa, como é que Deus vai te perdoar? Se você não perdoa, como é que Deus vai operar algo na tua vida se você está coberta de pecado e não está querendo se render? É uma porta de entrada para o Espírito Santo limpar o teu coração e mostrar para você o que você precisa consertar. Então, perdoe, quantas vezes for necessário.
Quando o nosso coração está pesado e amargurado, nós somos desviadas do propósito. É a falta de perdão, né? E aí a gente carrega somente dor e a gente não tem nada para oferecer para Deus. Porque você está dolorida, você está magoada. Ai, não vou perdoar, não vou fazer. Aí você carrega essa dor, aí você dispara, né? Aí você vê a pessoa, você desvia o caminho, ou você trata a pessoa mais ou menos. Então, você não está prestando o seu culto racional a Deus. Você está fazendo mais ou menos. Porque se você não consegue amar o teu próximo que está ali do teu lado, como que você vai se prostrar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu te amo, receba a minha adoração? Você não vai. Deus não vai receber isso. Porque tem algo impedindo. Então, se você se libertar de tudo isso, você vai experimentar a vontade do Senhor para a tua vida e você vai ser feliz de verdade. Porque é nele que está a nossa felicidade. Então, acorde pela manhã e viva o seu dia da melhor maneira e não permita que o passado se apresente todo dia na sua vida. Já viu aquela pessoa que vive só do passado? Ai, porque não sei o que, e vive do passado. Porque não sei, ai, porque me fez isso, porque não sei, e chora, e chora, e chora. A pessoa lá que ofendeu, ela está de boa, para ela está normal. Você que está se matando. Você está fazendo mal a você mesmo. E a pessoa está lá, tranquila, porque ela nem está sabendo. Às vezes ela nem sabe que te ofendeu, mas você acha que é a pior coisa do mundo. E aí você fica se martirizando e remoendo. E aquilo gera uma raiz de amargura e desce no seu coração e Satanás trabalha e fala, isso mesmo, você não vale nada. Olha lá, aquela pessoa fez isso para você estar lá de boa e você está aqui. Você está vendo? Você não vale nada. E aí começam a entrar nos corações, nas mentes, que a pessoa é rejeitada, né? O espírito de rejeição, espírito de suicídio. Tudo por falta de perdão e rejeição. E Satanás vai emaranhando a pessoa, emaranhando, e a pessoa precisa ser liberta. E o ponto-chave é perdão. É fácil perdoar? Não é, não. A gente nunca vai ter vontade de falar assim, ai, agora eu estou com vontade de perdoar a pessoa. Não. Você fala, não, eu vou decidir perdoar. Porque Deus me perdoou. Já pensou se Deus agisse igual a gente? Como é que ia ser? Como é que a gente ia comparecer perante ele? Ia falar assim, não te perdoo, não. Aí ele abriu o caderno dele lá e falou, olha, aquele dia, tá, lembra? Você fez isso. Não, eu não te perdoo, não. E a gente ia se sentir a pior das piores, né? Mas a gente tem que ter essa atitude. E quando a gente faz isso, eu creio que é libertador, e a gente sente a cura, a gente sente o derramar do óleo fresco do Senhor nos corações, porque é o Espírito Santo que está agindo naquilo. E o resto, minha amada, de você se acertar com a pessoa, se um dia você vai encontrar a pessoa ou não, isso assim, se você foi lá conversar com ela, né? Porque a palavra fala que se você foi ofendido, você tem que chegar até a pessoa e pedir perdão. Mesmo se você seja ofendido ou se você não seja ofendido. O primeiro passo é você pedir perdão, independente do que você tenha feito ou que não tenha feito. Aí se a pessoa não quiser te perdoar, é entre ela e Deus, mas você fez a tua parte. Porque senão Deus não vai receber a sua oferta, as suas mãos não vão estar limpas. E aí você não vai estar adorando ao Senhor como deve. Amém? E o Senhor, Ele fala que a gente tem que fazer isso todos os dias. E Satanás, ele não pode se aproveitar desses nossos pensamentos. A gente tem que mandar embora. Deus é bom e Ele tem algo novo para você. Você tem que querer. Quando a gente nasce, e às vezes eu olho para o Elias e eu falo assim, o Elias tem 3 anos. É tão inocente, né? A criança é tão inocente e a gente deveria ser inocente igual uma criança. E às vezes eu olho assim para ele e ele faz algumas coisas. Aí eu corrijo e falo, não, filho, você não pode fazer. Agora ele está na onda de falar assim, de culpa, mamãe. Ele é tão bonitinho, né? Mas às vezes ele fala porque eu falo. Mas eu já percebi que tem certas coisas que ele faz que eu falo, filho, olha, não é assim, assim. Aí passa um pouco, aí ele vem e fala, mamãe, me desculpa.
Então, assim, eu fico feliz porque você começa a ensinar e gerar no coração da criança, né, que ela tem que ter um coração que peça perdão e um coração perdoador. Só que, às vezes, eu fico... corrijo, a gente corrige, fala, ai meu Deus, depois eu fico pensando, nossa, será que eu estou fazendo certo ou não? Mas a criança, daqui 5 minutos, ela vem correndo e ela esquece o que você fez, se você deu bronca, se você não deu. Então eu falei, olha só, a inocência de uma criança, e nessas coisas o Espírito Santo vai ministrando, vai colocando a inocência de uma criança. E nós mesmos, como pais, ou como seres humanos, nós desconstruímos a criança. Nós desconstruímos o ser humano. O ser humano vai crescendo e aí as coisas vão acontecendo, as dificuldades, as lutas. E o mundo ele é terrível, implacável. Só que daí a gente vai... A criança que antes era inocente, agora ela não é mais. Ela foi desconstruída com palavras, com atitudes, Então, às vezes, nós pais fazemos isso, às vezes até inconscientemente. Mas o Senhor, Ele quer que a gente tenha um coração igual de uma criança, igual o Elias. Passou um tempo, ai mamãe, quero isso, quero aquilo. Por quê? Porque é inocente. É isso que a gente tem que pedir para Deus. Eu creio que é isso que a gente tem que voltar na essência. Porque a vida faz a gente ser muito dura, muito carrancuda, às vezes... muito ferro e fogo, porque às vezes falta sensibilidade para a gente nessa forma, e aí entra o Espírito Santo de Deus para trabalhar no coração da gente. São nessas mudanças, nessas transformações que a gente tem que persistir todos os dias. E aí, amada, o que eu posso dizer para vocês? Que essas dificuldades, essas tristezas, esses traumas que a gente vai trazendo toda a vida, porque eu creio que todas nós temos traumas, todas nós temos dificuldades, ninguém está isenta disso. Isso traz consequências danosas para a nossa vida, se a gente aceitar essas mentiras do inimigo. Jesus tem planos de paz para as nossas vidas. E Ele é bom o tempo todo, até nas adversidades. Ele é bom. Eu sempre costumo pensar nisso, Um dia o Maurício falou isso na célula. Gente, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Até na morte Deus é bom. Até na enfermidade Deus é bom. Não tem como falar que Deus não é bom. O problema que a gente carrega, as dificuldades das nossas lutas, muitas vezes são as nossas escolhas. São as coisas que nós escolhemos que às vezes a gente não colocou diante de Deus. E o Senhor falou, filha, você que escolheu, você semeou, agora você vai ter que colher. Infelizmente. E aí Deus permite para nos ensinar, para tratar com a gente, porque Ele corrige aquele que Ele ama, porque Ele é um pai zeloso. Mas se Ele também não corrigir, nós vamos viver na nossa vida de qualquer jeito, E aí a gente não vai alcançar a nossa maturidade em Cristo. A gente vai fazendo as coisas conforme a gente acha que está certo. Então, Ele tem que nos corrigir, Ele tem que ser zeloso mesmo. E a nossa felicidade, a nossa vida, ela tem que estar em Jesus Cristo. E somente nele, não em coisas e em pessoas. Por isso que a gente precisa perdoar. O perdão vai te libertar de muitas coisas. Vai fazer você viver essa vida, esse propósito que o Senhor tem para você, que é bom, agradável e perfeito. Olha que coisa linda. Bom, o que é bom já é bom por natureza. Agradável e perfeito. O que é uma coisa perfeita? É que não tem defeito nenhum. Você já imaginou o que Deus tem preparado para nós? Que não tem defeito nenhum, que é maravilhoso, que acho que a gente nem consegue imaginar. Porque a palavra fala, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Eu nunca pensei que eu ia ter o Elias. Eu nunca pensei. Nem chegar da forma que ele chegou. Porque nós estávamos casados há 20 anos, a gente não tivemos filhos por uma série de problemas. Mas assim, passou, Aí eu fiquei pensando, falei, eu sei que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E eu cria que Deus tinha uma promessa para mim. Como eu sei que Ele falou, Ele tinha, mas eu não imaginava que seria dessa forma.
Para mim, eu ia engravidar, eu ia ter um filho normal, e aí, de repente, no dia 31 de janeiro de 2018, o telefone liga e fala, olha, você tem uma criança aqui, é um menino, você quer vir conhecer? Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, tá, como assim? Porque já tinham ligado uma outra vez, mas era numa cidade distante, e era muita burocracia, e aí não deu certo. E assim, eu falei, não, deve ser mentira, né? Porque da outra vez disse que não era nada daquilo, porque era uma criança que ela era... ela tinha uma deficiência mental. Uma vez ligaram. Mas aí eu perguntava para a psicóloga o que a criança tinha, e ela não sabia me responder. Aí ela falou assim, olha, se você quiser, você tem que dar a resposta hoje. Eu falei, não é assim. Né? Como é que eu vou decidir uma coisa assim? Minha vida desse jeito? Não é assim. Eu vou conversar com meu marido. Não, tem que ser hoje. Aí nunca mais ligou. Então não era. E do Elias, quando o Elias chegou, ele chegou na nossa vida, no dia 31 de janeiro, a psicóloga ligou e marcou com a gente na segunda-feira. Aí nós fomos, ele tinha 4 meses de vida. Chegamos lá, fomos conhecer a criança, e aí nós ficamos pensando, falei, nossa, e agora, né? Essa ficou meio assim, meio bobo, sabe? E a gente teve que providenciar tudo em 20 dias. Eu tive que arrumar tudo, o quarto, enxoval, a minha casa ficou de perna pro ar, né, mãe? Nossa, foi uma correria. E aí, todo dia à tarde, eu tinha que ir lá visitá-lo. Então, assim, foi muito corrido. E, de repente, eu falei, então, Deus é o Deus de repente. De repente, chegou Elias. Em 20 dias, eu era mãe. Gente do céu, foi muito, muito, assim, diferente. Né? Hoje eu já me acostumei, mas eu confesso que, nos primeiros meses, eu olhava e eu falava assim, ai, será que é meu? Eu ficava meio na dúvida, né? Porque foi muito rápido, né? E assim, e até eu falava assim para a pastora Helena, mas eu não me sinto mãe, é muito rápido. Ela falou, mas é porque você não gerou. E a gente ficou 8 anos esperando na fila. Eu tinha até esquecido disso daí. Eu falei, isso aí nunca vai acontecer, porque demora demais. E, de repente, né? E é uma bênção, e está com a gente. Hoje ele tem 3 anos. E é um fofo, muito bonzinho, muito querido. Se pudesse trazer criança, eu teria trazido ele, com certeza, vocês iam conhecer. Mas ele é uma bênção. Então, assim, Deus é o Deus de repente. Né? E aí, quando veio Elias, muitas situações na minha vida, Deus foi curando, Deus foi transformando, Deus foi mudando, porque Ele é um Deus que faz desse jeito, e é do jeito dele, não do jeito que eu queria. Né? E a gente tem que ser grato. E eu vejo Elias como... a expressão do amor de Deus pela minha vida e pela vida do Maurício, e vejo ele assim com gratidão, como que Deus, o amor de Deus mesmo, sabe? É muito difícil de falar, de expressar, mas é bem bacana. Então, queridas, o Senhor, Ele é o único que pode trazer felicidade para as nossas vidas. A nossa felicidade não está em nada a não ser no Senhor Jesus. Seja uma mulher de cicatrizes, sim, porque a gente tem cicatrizes, mas a gente não pode ter feridas, tá? Deixa o Espírito Santo te curar, deixa o Espírito Santo secar suas feridas, né? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a vir com a cura, toda ferida a gente tem que tirar a pele, tem que limpar, vai doer, né? Porque às vezes você tem que consertar certas coisas, mas depois cicatriza. Aí depois você vai ver que Deus tem um plano bom, agradável e perfeito para você nessa situação. Então, deixa Deus trabalhar. E expõe as suas cicatrizes, sim, viu? Fala da sua dor que você tinha, mas fale como testemunho do que Deus fez na sua vida. Não fica choramingando, ai, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque aconteceu isso, aconteceu... Talvez, em algum momento, você vai ter que falar, porque você vai ter que abrir o teu coração, né? Mas para a pessoa certa, tá? Não vai falando para todo mundo, não, o que acontece, porque as pessoas, muitas, não vão entender. Né? E aí vai gerar aquela confusão, e às vezes vai falar mal de você, e aí não sabe o contexto da sua vida. Então, abra o seu coração para a sua discipuladora, para a sua pastora, para a pessoa certa. E exponha depois as suas cicatrizes, para que você mostre e testemunhe que Deus fez na sua vida, né? Que Ele te curou, o que Ele fez.
Então, a nossa transformação ela é gradativa, tá bom? Busca em Deus essa renovação. Busca no Senhor. Tenha um culto diário de excelência para o seu Deus. Ore, né? A sua vida é o que Ele quer. Ore, perdoe, permita usufruir o que Deus tem para você, o que Deus tem o melhor. Não importa a situação, permaneça em Cristo, permaneça nele até o fim. Tudo que a gente precisa está no Senhor. Não tem nada que você possa buscar lá fora que vai trazer algum benefício para a tua vida. O mundo é atrativo, mas o que você precisa está no Senhor. Porque às vezes você vai lá fora buscar algo que vai te fazer feliz, aí chega lá, você se decepciona, você fica toda craquenta, aí você tem que começar tudo de novo, né? Pedir perdão para o Senhor, ser curada, ser liberta. E Satanás, ele quer fazer isso mesmo, veio para roubar, matar e destruir, e ele não vai desistir. Ele não vai desistir da gente, tá? Você vai começar a orar, ele não vai desistir, ele vai ficar mais ainda firme em cima de você, mas você é vencedora em nome de Jesus. E é isso que o Senhor quer, te fazer uma mulher vitoriosa, guerreira. Se levante na sua casa em oração, unja a sua casa inteira, unja a sua rua, marche dentro da sua casa, proclame o Senhor. Eu tenho certeza que o diabo vai bater em retirada e que você vai atrair para o seu lar paz, o amor do Senhor e aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida e para a sua família. Seja uma mulher guerreira, seja uma mulher de cicatrizes, mas uma mulher transformada, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Né? Tem um culto racional. Senhor, ó, eis-me aqui. Eu me coloco diante do Senhor. Eu sou falha nisso. Deus sabe, a gente é falha, a gente falha em tantas coisas. Mas eu desejo mudar. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer a diferença na minha casa. Eu quero fazer a diferença na minha igreja, no meu trabalho, na minha família. Eu quero ser diferente. Me ensina. Antes eu falava para Deus assim, ai Deus, me ajuda. Aí um dia eu estava pensando, eu falei, não, mas eu não vou pedir mais para Deus me ajudar, não. Eu vou pedir para Ele me ensinar. Porque se eu pedir para Ele me ajudar, eu vou estar fazendo do meu jeito. E o meu jeito não dá nada certo. Então eu vou pedir para Ele me ensinar, porque daí eu faço do jeito certo. Né? Amém, amadas? Se levantem em Deus, né? Busquem no Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ouvir muitos testemunhos de vocês. Amém? Olha, a gente sabe que Jesus Cristo está voltando, né? E Ele vem buscar uma noiva santa, limpa, com as vestes brancas. Que coisa mais linda, né? E a gente não pode se apresentar para Ele de qualquer jeito. A gente tem que buscar o Senhor com excelência. Ele está às portas. E nessa noite, eu vou pedir para vocês colocarem em pé, para a gente estar orando. Nessa noite, Ele te convida para você olhar para Ele e falar, Senhor, eu te amo. Eu quero ser diferente. Eu quero que o Senhor mude o meu coração. É só o Senhor que sonda o meu coração. É só Deus que conhece as suas lutas, as suas dificuldades. Ele é o Deus que sonda. Pede para Ele sondar o seu coração. Pede para Ele colocar em você aquilo que Ele quer que você seja. Qual que é o propósito do Senhor para a sua vida? O que o Senhor deseja te transformar? Você sabe as suas dificuldades, eu sei as minhas, eu sei do que eu preciso, do que eu tenho que melhorar. Todas nós sabemos. Mas o Senhor quer que você fale, porque Ele quer ouvir da sua boca. Se você não entregou a sua vida ainda para o Senhor Jesus e deseja nessa noite entregar a sua vida e falar para Ele que é para Ele ser o único e suficiente Salvador da sua vida, você pode estar levantando a sua mão, que nós vamos estar orando por você. Mas se você deseja ter um renovo no Senhor, se reconciliar com o Senhor, esta é a noite para você começar uma nova vida em Cristo Jesus, de verdade.
Amém? Vou pedir para a Rose colocar uma canção, e eu quero que você preste atenção nessa letra, e que você ore também depois, e que você sinta a presença do noivo chegando, para buscar uma igreja transformada, para buscar aquela igreja que ele um dia morreu lá na cruz. Ele sofreu por você. Ele pagou um alto preço de sangue. Só o Senhor sabe o que ele sofreu. A gente não consegue imaginar e mensurar a dor de tão terrível que foi aquela morte, mas ele fez isso por nós. Em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele falou: Deus, Pai, eu não vou não, estou com medo. Ele foi corajoso. Que nós possamos ser corajosas igual a ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Feche os seus olhos, se coloque diante do Senhor. Imagina que o noivo está chegando, que ele está às portas. Aleluia, Senhor Jesus. Abrir pra você. É só bater que vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar.